Agora falamos de mercado aqui no Agricultura BR. E olha, nós temos tido nos últimos dias algumas informações. Elas começaram nos Estados Unidos, na verdade, né? Na cidade de Chicago, estado de Illinois. Teve inundação, teve chuva forte, teve ali um cenário de alagamento. O mesmo aconteceu no Kentucky, também um estado importante da produção. Illinois, junto com Iowa, é um dos mais produtores dos Estados Unidos, mas Kentucky também produz, teve ali também um cenário parecido. Aqui no América do Sul, a Argentina enfrenta fortes temporais, né? Uma situação climática distinta que trouxe impactos em Buenos Aires, na província de Buenos Aires, fazendo com que a própria Bolsa de Cereais possa discutir já também a estimativa de produção nesta região. Como é que estes fatores têm atingido o mercado, principalmente o mercado futuro em Chicago? É o que a gente vai conversar agora com Cristiano Palavro, que participa dessa edição de Agricultura BR conosco. Cristiano, prazer conversar contigo aqui no canal do Boi. E nós temos aí alguns fatores climáticos, né? É inegável que a safra norte-americana vai se desenvolvendo muito bem e que a Argentina estava vindo com tudo muito redondo até então. O que esses fatores climáticos aí no começo do desenvolvimento da safra americana, no final do desenvolvimento e colheita na Argentina, o que esses dados eles podem nos trazer para o mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano. Prazer é meu estar falando aqui contigo, meu amigo. Fabiano, vejo o movimento do mercado hoje realmente impulsionado, né, por esses fatores climáticos, mas vejo como um movimento de curto prazo, tá, Fabiano? Na Argentina, começando a falar pela Argentina, realmente o volume de chuvas foi muito, muito grande, né, ao longo desses últimos dias. Algumas regiões chegaram a 500 milímetros em um curto espaço de tempo e as áreas alagadas vão ter perdas significativas. Vejo que o problema é maior no norte de Buenos Aires, onde é uma região importante de produção. Buenos Aires é uma das principais províncias produtoras lá da Argentina, e ali as perdas tendem a ser maiores. É uma área que ainda tem a colher pelo menos ali umas 600 mil hectares ainda. No oeste de Buenos Aires, uma área um pouco maior, porém com efeitos mais limitados, e a colheita também ainda tem muita coisa para ser colhida. Amanhã, né, a Bolsa de Buenos Aires vai trazer um relatório mais completo ali apontando perdas. Eu imagino que pelo menos aí dos 50 milhões que está estimado, um corte aí de 1 milhão, 1.200, não vejo algo passando disso. Então, apesar de ser significativo trazer um movimento para o mercado nesse momento, não é algo que muda gravemente os fundamentos gerais. É claro que se a gente vê confirmações um pouco maiores, aí sim pode mudar, mas não é o que eu acredito para o relatório que amanhã a Bolsa de Buenos Aires vai trazer. Nos Estados Unidos já vejo assim a questão climática, esses alagamentos aí foram mais pontuais. Não foi de uma intensidade tão grande como vimos na Argentina, e eu diria que o início da safra americana ainda pode ser considerado muito, muito favorável, tá? É claro que isso ajuda no movimento dessa semana, nesse movimento de hoje, e isso é um movimento interessante para o produtor, porque ele está vindo somado também a pequenas altas nos prêmios de 2026, pensando na nossa soja. Então, isso traz aí um movimento interessante para o mercado e um alerta aí aos produtores que já estão comprando seus insumos e tem toda a soja em aberto. Então, vejo que é um movimento importante, tá, Fabiano? Resumindo minha fala, é um movimento importante, mas um movimento de curto prazo que tende a ser passageiro. Lembro sempre que excessos de chuvas, especialmente na América do Sul, eles trazem coisas mais pontuais. Para os Estados Unidos acaba sendo algo mais significativo, mas não é algo que vai ter continuidade pelo que mostram as previsões daqui para frente. Ainda tem boas chuvas em regiões importantes dos Estados Unidos, mas nada grave ao ponto de trazer um problema significativo para esse desenvolvimento inicial. Cristiano, e dando sequência, até porque a gente está falando, de certo modo, de como que Chicago tem interpretado esses sinais meteorológicos, né? Considerando o mercado como uma forma geral, mercado de petróleo, o seu impacto sobre óleo de soja, e a gente está falando principalmente a respeito do posicionamento de países produtores de petróleo, após conversas de Irã com os Estados Unidos, que ainda não concluíram em alguma coisa mais evidente, mas as conversas existem, né? Afetou o mercado de óleo e nós temos ainda um embate entre China e Estados Unidos. Como é que Chicago já absorve essas informações? Porque os impactos iniciais
que nós tínhamos lá no dia 2 de abril e depois nas semanas que vieram a seguir, eles já ocorreram. O mercado já absorveu essa situação toda. O que o mercado está lendo a respeito desses fatores? Bom, Fabiano, eu vejo que um ponto importante na relação entre China e Estados Unidos são limitadas as informações que ainda estão chegando. Me preocupa a gente ter uma reversão desse quadro de acordo parcial. Então, enquanto a safra americana se desenvolve bem nessa fase inicial e enquanto esse acordo está garantido lá entre China e Estados Unidos, pelo menos nesse prazo de 90 dias, eu vejo um bom suporte para a safra, porque ainda está em fase inicial nos Estados Unidos o desenvolvimento das lavouras, por mais que esteja bem, o mercado não costuma precificar a safra americana antes de julho. Então a gente tem um período ainda que é marcado por suporte em Chicago, e enquanto o acordo estiver sendo talhado, estiver vigente, esse acordo parcial, não vejo grandes riscos de queda para Chicago no curto prazo. Olhando agora para o mercado de petróleo e os seus efeitos no mercado de óleos vegetais, eu vejo que essas altas que a gente está tendo nos últimos dias para o óleo de soja são reflexos de um movimento muito significativo de queda que veio acontecendo na semana passada. Então é mais um repique do mercado. Lembro que o mercado de óleo vegetal nos Estados Unidos em especial, ele está extremamente aquecido nesse ano de 24-25, nesse ano comercial. A demanda interna deles teve um crescimento importante ao longo dos últimos meses e eles estão com volumes exportados bem acima do que tinham registrado nos últimos anos. E por isso o óleo vinha acumulando uma alta muito significativa até a semana passada. Estamos falando aí em altas de 25% a 30% na Bolsa de Chicago. Houve uma reversão parcial desse movimento na semana passada e agora a gente volta a ter repiques, porque também não acredito que vai ter uma grande desaceleração no programa de biocombustíveis lá em solo americano, e isso que importa para o movimento do óleo de soja nesse momento. Em relação ao petróleo, com as últimas informações da OPEP de aumento na produção total, o mercado se estabilizou nessa faixa de $60, mas vejo muita dificuldade para ele cair abaixo disso. Então, as novidades que vêm pela frente tendem a ser mais positivas para preço de petróleo do que negativas. Outro fator que vejo que é suporte também para o óleo de soja. Cristiano, e aí, olhando para esses fatores que você cita como suporte para óleo de soja, para soja, e uma safra norte-americana nova ainda não precificada, né, mas com números positivos, eu vou considerar números em Chicago bem positivos para um cenário em que nós estamos em plena guerra comercial. Como é que esses fatores eles reagem sobre as negociações de safra aqui do Brasil? Tanto a safra atual, 24-25, quanto a nova. Porque há também um outro fator importante, que todos esses elementos que você citou, ele também influencia o mercado de câmbio, o mercado do dólar aqui no Brasil. Olha, Fabiano, esse é um ponto importante. O mercado cambial ele tem sido o principal gerador de oportunidades aqui no Brasil. Isso porque a maioria dos produtores brasileiros negocia em reais a sua safra, né? Quem negocia em dólar vive um cenário um pouquinho diferente. Eu vejo que a guerra comercial, no momento, ela já está precificada, vamos dizer assim, em termos negativos, porque houve um acordo. Me preocupa muito, da noite para o dia, a gente ter uma nova rodada de negociações e um encerramento dessas negociações. Isso sim seria extremamente danoso para o mercado em Chicago e levaria a quedas no curto prazo também aqui para o Brasil. Em segundo plano, o desenvolvimento da safra americana, como eu falei na primeira resposta, ele é acompanhado pelo mercado com muita preocupação, porque uma safra robusta nos Estados Unidos, por mais que a área de soja seja um pouco menor esse ano, ela é uma safra robusta, tende a pressionar bastante Chicago, só que um pouco mais à frente, lá para julho e agosto. E aí, quando a gente olha para a situação aqui no Brasil, a gente ainda tem um volume de comercialização grande a ser feito no país, cerca de 35% da soja ainda está a negociar quando a gente olha para a safra disponível, mas eu vejo que novas oportunidades são sim viáveis no mercado daqui para frente, dado esse suporte em Chicago e dado que a demanda pela soja brasileira ela ainda é consistente. Nós vamos fechar o mês de maio agora com um volume muito robusto de embarques, podendo chegar até 16 milhões de toneladas. E quando a gente olha para tudo que já foi vendido no ano, comprometido para exportação, a gente vê que mesmo com 20 milhões de toneladas a mais nesse ano, nós temos um percentual comprometido da nossa safra
nos mesmos níveis do ano passado, por exemplo. Então, demanda firme, com Chicago ainda firme, pelo menos nessas próximas 4 a 5 semanas, antes de uma maior definição da safra, deve sim abrir oportunidades para o produtor brasileiro. Mas é importante ficar atento também a 2026, olhar essa movimentação de prêmios desses últimos dias com atenção, porque grande parte do mercado de insumos já rodou, mas a safra ainda é muito pouco comercializada. Então, apesar de uma tendência positiva, olhando para médio e longo prazo, oportunidades devem ser aproveitadas. O produtor brasileiro está atento a isso e vale a pena, sim, olhar essas oportunidades de curto prazo para se proteger melhor para uma safra do ano que vem, que pode vir bem maior novamente, principalmente porque quedas na área não são esperadas aqui no Brasil, e eu lembro que nós tivemos um problema no Rio Grande do Sul, que poderia ter colocado aí 8, 9 milhões de toneladas a mais no mercado, algo que pode acontecer já na safra seguinte. Muito bem, Cristiano. Cristiano, e para encerrar, eu não posso deixar de perguntar para você a respeito do tema que a gente tem tratado desde a última sexta-feira, relacionado à gripe aviária. E nós temos alguns fatores, né, desde que esse foco foi identificado no Rio Grande do Sul. Há estudos de caso que está tentando se identificar em outros lugares. Isso sempre aconteceu, na verdade, mas agora está todo mundo olhando para essas pesquisas que o Ministério da Agricultura faz. Mas, de qualquer maneira, a gente teve na sexta-feira mercado futuro aqui no Brasil para milho recuando um pouco. Na segunda-feira também, terça-feira já foi um pouco mais neutro e tem muita especulação sobre como que isso pode afetar o mercado da carne de frango no Brasil, a demanda por milho, a demanda por farelo de soja, até demanda por carne bovina, o pessoal tem especulado. Em relação a milho e soja, milho e farelo de soja mais precisamente, qual que é o seu entendimento sobre o que vem acontecendo no Brasil após esse primeiro caso ser identificado? Certamente é um fator bastante negativo, tá, Fabiano? Porém, não vejo que os impactos já estão sendo precificados pelo mercado. O farelo, ele está barato, vamos dizer assim, ele está com preços mais baixos, mas isso vem já de uma conjuntura de longo prazo. Nós já temos o farelo descolado até de preços de soja já há alguns meses. Então não é necessariamente esse fator novo que vem colocando limitações ao preço do farelo aqui no Brasil. Isso pode sim se agravar mais para frente se esses casos se alastrarem para outras regiões, se alastrarem para outras granjas e essas suspensões de exportação prolongarem-se por um período maior do que 60 dias. Lembrando que o ciclo da doença, assim como o ciclo dos aviários, ele é um ciclo curto, então a gente pode ter novidades daqui a 25, 30 dias de já não termos mais o problema aqui dentro do Brasil, é o que a gente espera, e aí nós temos uma salvaguarda para a nossa demanda por milho e farelo. No caso do milho, Fabiano, eu vejo que também não é um impacto direto, essas quedas que a gente observou, da questão da gripe aviária. O grande impacto ao preço do milho nesse momento, como todos sabem, é o excelente desenvolvimento da safrinha, o bom desenvolvimento, excelente desenvolvimento da safrinha nos principais estados produtores. A colheita já começou no Mato Grosso, já começou em algumas áreas de Goiás, em algumas outras partes do Brasil, e é essa grande oferta que está saindo, vai sair dos campos brasileiros, que coloca essa pressão sobre os preços do milho. Por outro lado, Fabiano, a demanda ainda é um fator de suporte. E com as quedas que a gente teve nessas últimas semanas, o nosso milho volta a ganhar competitividade, inclusive no mercado externo. Se você olha a paridade de exportação, preço de porto e o preço das negociações dos contratos futuros nesse momento, a gente vê que a maior parte do Brasil já se viabiliza para exportação. E isso costuma chamar demanda. Então esse é um dos pontos também que coloca uma maior solidez, por exemplo, nos últimos dias dos contratos da B3. O físico, o indicador CPEA também parou de cair com intensidade nos últimos dias. Como o diferencial de preço ainda é grande para o contrato spot, que agora passou a ser o julho, o mercado especulador e até um movimento mais técnico de compra tem justificado essas altas. Pois olhando para o fundamento, a oferta, a demanda, o mercado físico, não há justificativa para uma alta tão grande como se observa hoje na B3. É claro que tem aí no pano de fundo da possibilidade de geadas, no centro-sul do Brasil, algo para se monitorar, mas mesmo efeitos de geadas, a gente sabe que não costumam ser efeitos de larga escala. Então o mercado físico ainda pressionado, a B3 no movimento mais técnico nesses últimos dias e que não relaciona as quedas realmente nesse momento à gripe aviária, e sim a oferta que se constrói aqui no Brasil.